Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, eu é que não sei em que país é que a Sra. Deputada vive. Ora bem. Porque a Sra. Deputada não se referiu rigorosamente nada daquilo que eu referi na minha intervenção. Porque os elementos, os dados em que eu me baseei são objetivos e são irrefutáveis. A Sra. Deputada diz que o Governo está em diálogo. O Governo não teve outro remédio senão retomar o diálogo no momento em que as corporações de bombeiros deixaram de fazer o transporte de doentes. Exatamente. E esse é que foi o problema. Porque se não fosse assim, se não fosse a posição firme tomada por algumas corporações de bombeiros, o Governo não dialogava rigorosamente com ninguém. Diz a Sra. Deputada que este Governo não deixa os cidadãos ficar de fora. Sra. Deputada, mas o problema é exatamente os cidadãos que ficam de fora. São os cidadãos que precisam de ser transportados em ambulância, precisam de fazer os seus tratamentos, precisam de ir aos hospitais e que não têm meios financeiros para o pagar e que ficam de fora com estes critérios que o Governo está a impor. São os bombeiros que ficam de fora, porque são despedidos, porque, segundo a Liga dos Bombeiros, e eu referi isso na minha intervenção, já foram 400 os bombeiros adscritos ao serviço de ambulâncias que viram os seus contratos de trabalho rescindidos por falta de meios financeiros das corporações de bombeiros. E isso são pessoas que ficam de fora, pessoas que têm prestado um contributo inestimável, de valor inestimável ao país e que são lançados no desemprego, enquanto os doentes ficam sem qualquer proteção e a não ter meios financeiros para se deslocar a tratamentos médicos de que, em alguns casos, depende até a própria sobrevivência das pessoas. E, portanto, essas pessoas ficam de fora com esta política. Sra. Deputada, quando o Governo tem esta atitude, não vale a pena dizer que consegue grandes sucessos em concertação social, porque, evidentemente, isso não resolve minimamente os problemas com que os portugueses estão hoje confrontados no seu dia-a-dia, e é este o país em que nós vivemos e do qual não nos podemos aliar. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Filipe Beto Brandão, também lhe agradeço a pergunta. O Sr. Deputado faz-me uma pergunta que é de saber se este corte de receitas dos bombeiros com transportes de doentes se vai ou não para além do 1%, que foi, um terço, uma redução de 1/3 que consta do documento da cidade para a Troika. O Sr. Deputado faz bem lembrar o documento da Troika, porque os senhores deputados pretendem demonstrar uma coisa que é indemonstrável, que é dizer assim: nós, Partido Socialista, assinámos o documento da Troika. O documento da Troika refere um corte de 1/3 nas despesas do Estado com o transporte de doentes, mas se nós estivéssemos no Governo isto não era feito desta maneira, era feito de outra. Bom, mas os senhores ainda não demonstraram o que é que fariam diferente se estivessem no Governo, porque de facto assinaram um compromisso com a Troika de reduzir em 1/3 as despesas do Estado com o transporte de doentes. Portanto, não sei como é que os senhores fariam para aceitar esse princípio da redução de 1/3 e depois manter tudo a funcionar. Bom, não sei. Agora, e o Sr. Deputado, queria dizer o seguinte: o Sr. Deputado referiu de facto, eu disse na minha intervenção, que as receitas, a quebra de receitas estimada pelos bombeiros na atual situação é de cerca de 70%. O corte de receitas dos bombeiros, o que resulta não apenas da despesa que o Estado não faz, mas resulta também da despesa que os particulares não podem fazer. Porque há aí muitas situações em que as pessoas se veem privadas de poder comparticipar, por falta de meios financeiros. Há um corte, de facto, drástico nas requisições feitas pelo Estado e há, de facto, depois uma perda de receitas dos bombeiros, em que se conjugam vários aspectos. A quebra das comparticipações por parte do Estado e a falta de requisições para que os transportes sejam efetuados. Isto tem duas consequências, Sr. Deputado, e aí congratulo-me que compartilhe esta preocupação. Consequências relativamente ao estado de saúde das pessoas, se veem privadas de um transporte que lhes é evidentemente necessário, absolutamente necessário, e também a desestruturação no sistema de proteção civil. Porque quando os bombeiros têm de ser despedidos, quando as ambulâncias ficam imobilizadas, evidentemente quando houver um acidente rodoviário grave, queremos saber quem é que lá vai. E quem é que responde por opções políticas destas que, de facto, põem em causa decisivamente o Sistema Nacional de Proteção e Socorro. Essa é uma grande preocupação que os vistos ao Governo é que não a tem. Com esse medo, agradeço
a sua questão, que me parece muito pertinente. Bom, e a questão que podemos colocar desde logo é se é aceitável que um governo, um partido político responsável, aceite esta imposição da Troika de é preciso cortar 1/3 no transporte de doentes. Como se estivéssemos a falar de uma gordura, não é? Tanto que o PSD, quando estava na oposição, fartava na necessidade de cortar nas gorduras do Estado. Afinal, as gorduras do Estado é isto? Ou seja, é aceitar à partida 1/3 da despesa com o transporte de doentes tem que ser cortado. Isto não é aceitável, não consideramos que isto seja aceitável. Porque, de facto, obviamente, que ninguém se entretém, ninguém passa o tempo a ser transportado em ambulância a um hospital ou a um centro de saúde. Não há ninguém que seja transportado, que necessite um transporte, cujo critério sempre foi clínico, as requisições sempre foram feitas por prescrição médica, e a partir de certa altura diz assim, faz favor, não não prescrevam transporte de doentes, porque a Troika diz que nós temos que cortar em 1/3 as despesas com o transporte de doentes e nós aceitámos isso. Sr. Deputado, isto de facto não é minimamente aceitável, porque tem consequências humanas que podem ser irreparáveis. A vida das pessoas é posta em causa com uma atitude destas por parte do Estado e isto não é aceitável a título nenhum. Concordo plenamente com o que diz. O único critério que deve presidir ao financiamento público do transporte de doentes em ambulância é a necessidade clínica desse transporte. Não pode haver outro critério, porque qualquer outro critério aqui vai pôr em causa a saúde e até, por vezes, o direito à vida dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, nós esperamos pelo diálogo, mas não esperamos sentados. Não esperamos sentados. Sabemos as circunstâncias em que o diálogo foi retomado e acompanhamos atentamente e até com preocupação as notícias de que dão conta muito recentemente que não tem havido grandes evoluções. Mas vamos esperar, porque sabemos que, evidentemente, a Liga dos Bombeiros é um interlocutor válido, é um interlocutor com uma enorme representatividade, que representa os milhares de bombeiros voluntários do nosso país que prestam um serviço inestimável e esperamos é que esse diálogo tenha resultados e que o Governo reconheça o que está em causa e reconheça a necessidade de que o nosso país esteja dotado, de facto, com condições a nível dos corpos de bombeiros que possam ocorrer às situações das quais eles são incumbidos. Mas deixe-me dizer, Sr. Deputado, o seguinte: os critérios de financiamento que o Governo alterou depois da Troika não foram ditados unilateralmente pelos bombeiros. Foram acordados com o Governo de Portugal. E esse acordo tinha sido feito, que estabelecia critérios e montantes para o financiamento dos transportes doentes e que se desvalorizou porque evidentemente não foi atualizado e o gasóleo tem aumentado ao ritmo que nós sabemos, coisa que o CDS se preocupava muito quando estava na oposição, mas agora parece menos preocupado, mas não foi unilateralmente cedido pelos bombeiros. Foi um valor considerado justo, tendo em conta as necessidades de financiamento dos bombeiros. Para quê? Para que esse serviço se possa manter. O Sr. Deputado diz, não está em causa aqui o transporte de situações de emergência. Simplesmente, se os bombeiros forem despedidos, se as frotas ficarem imobilizadas, isso é suscetível de pôr em causa o sistema de proteção civil e mesmo a necessidade de acorrer a situações que são elas mesmas de emergência. Para além de que há doentes que não são considerados urgentes, mas que têm necessidade de cuidados médicos dos quais depende a sua sobrevivência. Estamos a falar designadamente dos doentes oncológicos e de outras doenças crónicas. Bom, e portanto, Sr. Deputado, o assunto é muito sério. Esperamos que o processo de diálogo que está em curso entre o Governo e a Liga dos Bombeiros Portugueses que dê resultados. Mas nós estaremos atentos e não deixaremos em momento algum de confrontar o Governo com as suas responsabilidades nessa matéria. Disse.